Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, com mais uma entrevista inovadora. Vamos falar sobre incubadora de cultura. Vamos conversar com Mariana Figueiredo, que é cineasta, autora de diversos livros de ficção, ex-aluna do Colégio Pedro II, atualmente como gerente geral da Incubadora de Inovação Social em Cultura em Maricá, e que desde 2017 trabalha com desenvolvimento de projetos para a gestão pública nos setores do audiovisual e cultural. Mariana Figueiredo, você não pode perder essa entrevista. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento aqui na TV Petrópolis. Eu sou Márcio Campos, estamos começando mais uma nova edição do programa Ciência em Movimento. E hoje vamos entrevistar a Mariana Figueiredo, que é, como apresentei na apresentação do programa, cineasta e autora de diversos livros de ficção e também é gestora, é gerente geral da Incubadora de Inovação Social em Cultura em Maricá. Mariana, conta pra gente aí inicialmente o que é ser uma cineasta, né? Essa é uma profissão assim pouco falada, né? Como é que você se tornou uma cineasta, Mariana? Eu escolhi primeiro, bom dia, né? Bom dia a todas, a todos. Bom dia, Márcio. Obrigada aí pelo convite. Bom, me tornei uma cineasta. Eu acho que cada dia que passa eu percebo que eu nasci cineasta, né? Eu nunca me tornei cineasta. Acho que você meio que nasce com a mente inquieta e você só simplesmente você pega e fala assim, e tem apoio que eu tive dos meus pais, e você fala, ok, eu abraço a causa, eu vou ser cineasta. Mas eu comecei o meu movimento para ir para a faculdade de cinema, para me formar em cinema e para trabalhar com cinema com 17 anos. E desde então, quando eu fui fazer teatro, eu percebi que eu gostava de contar histórias e depois eu percebi mais ainda que eu queria contar essas histórias nas telas, eu não queria contar essas histórias no papel. E hoje em dia eu faço as duas coisas, né? Eu conto histórias em papel e conto histórias em tela. Como cineasta, o meu maior foco de trabalho é em roteiro. Quer dizer, não hoje, ou melhor, há 6 anos que eu fui convidada para trabalhar com gestão pública. Então, eu sou aquela cineasta que está daquele lado em que está pensando o fomento, está pensando em como a indústria no Brasil ela se consolida, ela desenvolve, ela cresce, como a gente dá oportunidade para que pessoas do cinema possam de fato viver de cinema no Brasil e no meu caso em Maricá. Então, eu sou uma cineasta trabalhando em gestão pública que também não me deixa de fazer trabalhar com cinema. Mas isso aconteceu, acho que desde que eu nasci. Eu descobri que eu queria contar histórias
e que eu precisava ver essas histórias em movimento. Assim eu fui parar e aí eu percebi que o único lugar que me permitiria isso era no cinema. E eu falei, bom, então é isso que eu vou fazer. Isso é o que mais parece, está mais perto do que eu gosto, então eu vou fazer cinema. E hoje eu trabalho lá na incubadora ajudando pessoas que nasceram cineastas ou com desejo de trabalhar com cinema, que possam de verdade ter isso como uma profissão, que é dos braços que a gente tem hoje na incubadora, é ajudar para que outros possam também igualmente viver de cinema. Está falando aqui, estamos apresentando a incubadora de inovação social em cultura. E aí isso já é um pouco assim, a gente fica meio sem chão quando a gente escuta isso, porque normalmente as incubadoras são incubadoras de tecnologia, né? Estão focadas em startups, né? Em unicórnios, né? E aí você vem falar sobre incubadora de cultura. O que é essa incubadora de inovação social em cultura em Maricá? Eu acho que a gente pegou o nome, literalmente, que ela tem, que é Incubadora de Inovação Social e Cultura, e foi dividindo esse nome para criar o que é a nossa casa, literalmente. Nós somos um espaço que trabalha o empreendedorismo, ou seja, que trabalha a incubação de ideias, de projetos, de empreendedores, mas ao mesmo tempo nós somos um espaço que movimenta o social através da qualificação profissional, através da oportunidade, através do acolhimento social. Nós temos lá toda uma gama de cursos e de uma estrutura de qualificação profissional. Então a gente recebe pessoas, tanto aquelas que sonham, que sonharam e não tiveram oportunidade, porque quando a gente fala de cinema, por exemplo, ou de carnaval, que ainda é mais híbrido ainda, né? Você não tem tantos cursos de carnaval, você não tem game, que são os três eixos principais, né? O cinema, o game e o carnaval dentro da incubadora. Então, são três espaços de puro empreendedorismo, de pura tecnologia, porque é impossível falar sobre cinema, sobre carnaval e sobre game sem falar de tecnologia. Então, nós somos alimentados pela tecnologia, os três setores. E, por outro lado, a gente traz o social, que é levar para as pessoas, de fato, a oportunidade de trabalhar com isso, mesmo aqueles que aparentemente não teriam condições financeiras de fazer um curso, por exemplo, de game, de programação. Então a gente oportuniza isso. Mas ao mesmo tempo que você está fazendo um curso, você está startando um projeto. Você está seguindo para a indústria com o seu projeto. Ou com um projeto de um parceiro, como a gente tem vários parceiros, várias empresas são parceiras da incubadora e proporcionam a pessoas que possam ter seu primeiro estágio ou seu primeiro emprego. Então, ainda dissecando a palavra, né, incubadora de inovação social em cultura. Somos inovação porque no Brasil não existe nenhum projeto que faça a mesma coisa. Isso nos orgulha muito, então somos inovadores e tecnológicos, até porque o nosso pai é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, o ICETIM. Então, o nosso pai ele já nasce tecnológico, científico e inovador, e a gente segue esse caminho. E por último, nós somos entre as irmãs, as incubadoras irmãs, nós somos aquela que fala propriamente dito de cultura. Então, tudo que está ligado ao empreendedorismo, à indústria criativa da cultura pode ser desenvolvido, pode ser incubado dentro lá do nosso espaço, dentro lá do que a gente tem como diretriz. O nosso principal objetivo é desenvolver o mercado cultural em Maricá, voltado para o empreendedorismo, mas proporcionando qualificação profissional e, de fato, oportunidades para que aquelas pessoas ou empresas
possam de fato se estabelecerem dentro do mercado cultural em Maricá e depois para fora de Maricá, no sentido de o seu produto ser levado para fora, não você ir para fora. Que a gente não quer que ninguém vá para fora, a gente quer que a pessoa possa empreender ali dentro. A gente quer que a pessoa possa de fato viver em Maricá com dignidade dentro da cultura, recebendo o correto e o justo que o mercado em qualquer lugar do Brasil pague, que ele tenha as mesmas condições que um Rio e São Paulo ofereça. Então a gente quer que o produto dele vá para fora. Ele não, pode continuar lá produzindo que a gente vai ficar feliz. Mas também se for, que bom, estamos exportando mão de obra também, não é nada, não é um problema também, mas não é o nosso principal objetivo. Mariana, a gente vai fazer um breve intervalo agora, volta depois de alguns minutinhos, mas a pergunta que eu vou deixar é a seguinte para o nosso próximo bloco, né? Quais são os resultados até o momento da, da ação da incubadora no território de Maricá? Tá? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Você responde essa pergunta. Até já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, hoje entrevistando Mariana Figueiredo, cineasta. Estamos falando da incubadora de inovação social em cultura em Maricá. E aí a gente deixou uma pergunta no ar antes do intervalo, Mariana, que é qual é o impacto desse projeto de incubação de cultura na cidade, né? A gente sabe que Maricá é uma cidade que também tem muita cultura localmente. Como é que está sendo esse diálogo da incubadora com a sociedade? O que resultados tem trazido essa ação da incubadora? Bom, eu acho que a gente pode começar principalmente pela questão da qualificação. Os nossos cursos, eles conseguiram proporcionar aos nossos desenvolvedores, porque é assim que a gente chama os nossos alunos, né, a quem frequenta a nossa incubadora, são considerados desenvolvedores de ideias, desenvolvedores de criatividade. Acho que um dos principais legados que a gente está construindo é o fato de saber que Maricá ele abriu agora o seu primeiro edital, né, para fomento através de cultura, através da Paulo Gustavo, né, da Lei Paulo Gustavo, e também da Aldir Blanc, e além disso também teve o PROAC, que foi um edital próprio do município, e desses contemplados nós tivemos uma grande quantidade de desenvolvedores da incubadora. Eles conseguiram usar o espaço e o conhecimento adquirido no espaço, né, e toda a consultoria e todo o suporte que eles receberam da incubadora, e conseguiram ganhar esses editais e estão levando para a cidade e para a rua os seus projetos, estão produzindo e ao mesmo tempo estão gerando emprego, estão gerando renda para o município, estão gerando cultura para o município, através de todo o conhecimento e de todo o suporte conseguido junto à incubadora. Então, se a gente fala de o que a incubadora está
está construindo, eu acho que o principal é isso, é alavancar pessoas, né, para que elas possam de fato andar com as próprias pernas e ir além com as outras oportunidades que vão aparecendo. Além disso, a gente conseguiu dar apoio a alguns filmes longas-metragens e através deles foram gerados na cidade emprego, foi gerado na cidade distribuição de renda, foi gerado na cidade também a ativação da hotelaria local. Então, do lado do carnaval, os cursos eles geraram para as escolas de samba local mão de obra qualificada e para fora também nós tivemos desenvolvedores que conseguiram vagas para trabalhar em escolas de samba maiores após os cursos, né, que eles participaram. Enfim, a gente consegue gerar uma gama de novas oportunidades e abre para o mercado pessoas qualificadas que possam de fato estar atuando e proporciona igualmente que outras frentes de trabalho possam ir surgindo dentro do município, né? E eu acho que esse é um dos principais legados que a incubadora vai deixando, né? É esse desenvolvimento constante para cima mesmo. Mariana, você comentou a questão do rapaz ficar, do profissional ficar em Maricá, né? Ou seja, uma política territorial. Como é que está sendo tratada essa questão da identidade, né? Fazer cultura com a identidade local. Como é que vocês têm tratado esse aspecto dentro da incubadora? Então, nossos principais produtos gerados nos três eixos, temos como principal caminho o descrever, o contar a cultura local. Então, por exemplo, nesse primeiro ano passado, né, no nosso primeiro ciclo, porque a incubadora, na verdade, a gente vai fazer em abril 1 ano de vida com a porta aberta, no caso, né? O projeto já tem 1 ano, mais 1 ano de porta aberta funcionando dentro da sede. E os nossos conteúdos gerados lá, eles têm como principal ponto serem produtos que dialoguem ou que falem sobre a cultura local, que contem histórias locais. Por exemplo, nesse primeiro período, nós tivemos quatro produtos, sendo que um falava especificamente sobre um artista local extremamente importante para a história do município, que é o de Branco. Então, nós desenvolvemos um documentário sobre o de Branco, com mão de obra local e com essa característica, né, de ser um projeto com identidade Maricá. Tivemos também um documentário sobre as tapeceiras do Espraiado, que são mulheres que, desde o início dos anos 20, se eu não me engano, elas passaram a viver da tapeçaria através da Madeleine Colasso, e aí ao invés de, por exemplo, de contar a história da Madeleine Colasso, que é tão já conhecida e falada, nós fomos contar a história dessas mulheres pé no chão, que estão ali e foi passado de mãe para filha, e elas ainda existem e sabem e entendem sobre essa tapeçaria. Então a gente conta a história delas. Por outro lado, a gente teve outros dois temas. Um foi sobre Taucaia, que é uma região muito importante para Maricá, que foi por onde Darwin passou. Então lá tem algumas lendas, tem algumas histórias. Então a gente optou por retratar esse local chamado Itaucaia, que é tão pertencente a Maricá e tão importante historicamente. Como, por outro lado, a gente resolveu retratar o Carnaval de Maricá e contar um pouquinho sobre a folia de Maricá através de outro filme de ficção. Por outro lado, lá quando a gente fala do Carnaval, eles fizeram o que eles chamam de escolão,
E no escolão a gente retratou também o que Maricá vem gerando em 10 anos. Então eles também retrataram isso dentro lá do escolão de Maricá. E quando a gente vai para o game, a gente está sempre também procurando fazer jogos que dialoguem com a história, com o povo, com a identidade de Maricá. Então a incubadora também é um lugar de incubar, vamos dizer assim, pegar tudo que a gente tem de cultura Maricá, do seu povo, da sua história recente, que precisa ser registrada também, que precisa ser é, guardada para que as gerações futuras conheçam a nossa história recente e também ao mesmo tempo a história passada, e, enfim, e trazendo sempre esse armazenamento cultural para que isso tudo se torne acervo para todas as gerações e para quem está agora. Então a gente também tem esse papel de preservação identitária, né? Mariana, a gente está com 4 minutos para encerrar o programa. Dá tempo ainda de a gente falar um pouco Falei sobre a muito. Mica. É assim mesmo, né? Queria que você falasse um pouco sobre a Mica, o que que aconteceu, né? O que que é a Mica, o que que aconteceu e qual a perspectiva para esse ano. A Mica, como tudo que a gente faz, a gente sai da caixinha. A Mica, ela é a mostra de inovação cultural e artística de Maricá. Só que a Mica ela ganha esse nome grandão, porque na verdade a gente primeiro pensou na Mica, para depois pensar o que que ela significava quando você botava as letrinhas. Por que Mica? Porque a gente queria uma mostra, queria um evento que falasse sobre conectividade através da cultura, sobre linguagens culturais que nos conectam, que nos ensinam, que nos fazem crescer como sociedade. E a mica, na verdade, é aquela pedrinha que escama em milhões de pedacinhos e você vai tirando como folhas infinitas. E ela, na verdade, ela é uma pedra que é usada para se fazer. Ela não é considerada nobre, porém ela é muito nobre hoje. Talvez para mim é uma das coisas mais preciosas hoje que a gente tem na nossa sociedade, porque é através dela que a gente faz o cabo de fibra ótica, através da mica que você origina o cabo de fibra ótica. Então a gente está falando de conexão. E a mica é isso, foi uma maneira da gente conectar o cinema, o game e o carnaval através de um evento com ações voltadas para os 3 eixos se encontrando, onde a gente debatesse através de seminários esses 3 eixos, mas ao mesmo tempo com mostras de cinema do Brasil inteiro e do mundo, onde alunos estudantes de cinema pudessem apresentar os seus trabalhos e competir, e ao mesmo tempo o carnaval fosse discutido e apresentado, e ao mesmo tempo o game fosse discutido e apresentado. Nossa previsão é que a gente Mariana, possa ampliar cada vez mais. isso. Não, porque o nosso tempo está acabando, né? E a gente vai deixar para falar um pouco sobre a Mica em um outro programa, né? Para dar mais detalhes. Eu queria que você encerrasse o programa para a gente, dando assim como entrar em contato com a incubadora de cultura. Então, a incubadora dá para achar a gente no Instagram, Incuba Cultura Maricá, arroba Incuba Cultura Maricá. Dá para encontrar a gente no nosso site, que é www.incubaculturamaricá, arroba, não, www.incubaculturamaricá.org.br. No Facebook também, Incuba Cultura Maricá. E o Instagram, sim. São as 3 maneiras. É só entrar em contato com a gente ou visitar a gente, que a gente está ali na Praça de Barros de Pimentel. Ficamos ali de segunda a sexta. Estamos abertos à visitação de 10 até as 17 horas. Sim, nós abrimos para visitação. Então, quem quer conhecer a incubadora, os projetos, como a gente funciona, a gente está lá de segunda a sexta. É só chegar que a gente tem lá o tour interno que todo mundo pode ir, acesso a todos para conhecer.
E esses são os caminhos, é só entrar em contato com a gente, venha conhecer. Os nossos cursos são direcionados para moradores de Maricá, mas estamos aí para que todos possam ter entrada e nos conhecer melhor. Obrigado, Mariana. Obrigado pela sua entrevista. A gente fica aí, né, marcando uma próxima para falar sobre a Mica. Obrigado pela sua entrevista, Mariana. Obrigado para você que nos assiste. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau!